Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Nós estamos aqui na nossa segunda parte da nossa série de Talk Show e hoje vamos falar de um assunto muito necessário para nós jovens e para todos nós, independente da idade: a luta contra o pecado. Bom, a palavra de Deus nos fala, o apóstolo Paulo relata que mesmo que a gente queira fazer o bem, nós acabamos cometendo o mal, o pecado, porque o mal habita em nossas vidas. Então é um tema muito necessário da gente discutir. Nós vamos bater um papo muito legal com um convidado que eu estou me sentindo muito honrada de receber aqui. Nada mais nada menos, nosso convidado tem 41 anos de idade, é esposo da digníssima Welda, pai do Paulo Wagner e da Helena, presbítero Cleone. Seja bem-vindo. Obrigado. Pode cumprimentar o pessoal. Cumprimento pessoal. Boa noite, pessoal. É difícil a gente acostumar com essa questão de câmera aqui, tá meio puxado. Cleone, eu falei várias descrições suas aqui: esposo da Welda, pai do Paulo Wagner e da Helena. Você tem 41 anos, é presbítero, mas como você se resumiria? Um cristão. Um cristão. Apenas um cristão. Amém. Um pecador? Também. Se eu sou cristão é porque eu reconheci que eu sou pecador. E como pecador, eu careço da graça de Cristo. É interessante o que o Cleone já começou a falar. Eu acho que pra gente começar esse bate-papo sobre a luta contra o pecado, nada melhor do que a gente começar partindo da Bíblia. O que Deus pensa sobre. Para saber o que Deus pensa sobre algo, nós recorremos à palavra de Deus. E na palavra de Deus fala em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. A amplitude da palavra todos, eu penso que não existe exceção para ninguém. Não é alguns. São todos. Mas o que é o pecado, Cleone? À luz da palavra de Deus, o que você pode nos falar aí um pouco sobre a origem do pecado? Bem, o pecado nada mais é do que uma rebeldia. Uma rebelião do homem contra Deus. É uma forma do homem dizer para Deus que ele não sabe o que é o melhor para ele. Deus não sabe. O homem sabe o que é o melhor para ele. Então, esse homem, tendo consciência ou imaginando que ele sabe o que é melhor para ele, ele rejeita a direção de Deus. Isso está na essência já do pecado. Nós gostamos muito de falar sobre Adão, que a desobediência de Adão foi ter comido do fruto da árvore do jardim, mas na verdade é muito mais do que isso. Nós temos que entender o motivo, né, a motivação, que nada mais é do que o motivo que leva à ação e que levou Adão a desobedecer a Deus naquele momento e comer do fruto. E esse motivo foi dado pela serpente, que falou para a mulher e fez a proposta para o homem: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Então, na verdade, o homem consumiu o fruto não porque aparentemente o fruto era gostoso, mas é porque ele queria. Tinha uma motivação para isso. A motivação dele era: não, esse Deus que está aqui está de alguma forma impedindo o meu crescimento, me impedindo de ser aquilo que eu posso ser, e eu posso ir além do que ele é. Então, é basicamente a mesma coisa que aconteceu com o diabo, ao ponto de ele que não se achar num lugar indigno ao qual ele estava. Então, basicamente é isso, né? O homem quis ser igual a Deus, e querendo ser igual a Deus, ele pecou e se afastou de Deus, e a humanidade entrou nessa esparrela que nós estamos vivendo. Qual a consequência do pecado? Basicamente, é o que a Bíblia chama de herança adâmica, velho homem, que ela nos leva a ter uma característica rebelde, insubmissa por natureza. Você vai percebendo ao longo do tempo, ao longo da história, logo depois que o Adão peca, vamos dizer assim, começa a acontecer uma série de primeiras coisas. O primeiro homicídio. E aí
e por aí vai. O homem começou a se especializar na arte de praticar o mal, de se corromper, né? Então essa semente, essa semente adâmica, ela leva o ser humano desde pequenininho. Você vai ver uma criança, o pai fala para ela, olha, não faz isso. E a criança, ela não, eu sei o que é melhor para mim. Então eu vou fazer isso. E tem acontecido ao longo do tempo. E não tem como, né? Porque muita gente me fala, mas o que eu tenho a ver com o Adão? Eu não estava lá, eu nem, porque eles gostam de simbolizar. Culpam, né? Eu nem estava lá, eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem, porque essa herança adâmica está em nós. Na desobediência, a cada dia tem que falar, mas se eu estivesse lá, eu não faria isso. Como que não faria? A gente faz isso todos os dias. Às vezes não por conta de um fruto, mas por conta de outras coisas, até banais, a gente deixa de andar com Deus, a gente vira as costas para Deus e passa a fazer as coisas de acordo com a nossa vontade e nosso querer. Né? Negligenciando aquilo que Deus, né, nos ensina, nos fala, os conselhos dele. À luz da palavra de Deus, como você disse, então o pecado é uma rebelião contra a esse Deus. Então a gente pode falar que o nosso pecado ofende a Deus, a santidade desse Deus? Na verdade, mais do que isso, o pecado, ele nos afasta desse Deus. Nos separa desse Deus. O maior prejudicado com o pecado é o pecador. Certo. É aquele que se afasta de Deus. É aquele que sai da luz e vai se embrenhando nas trevas, vez após vez. É esse que não vai conseguir enxergar o caminho. É esse que vai ficar perdido. É esse que não vai ter direção nenhuma para a vida. Né? É esse que vai estar à mercê de todas as intempéries da vida. Então, o que sofre mais é porque eu tenho entendido o seguinte: no atual contexto que nós vivemos de cristianismo, tem pessoas que pensam, Sara, que Jesus vai ficar com depressão. Vai ficar triste. Não, meu filho, Jesus, se o senhor não fizer isso para mim, eu vou sair da igreja. Ou então eu não vou orar hoje. Ou então eu vou fazer isso, como se de alguma forma estivesse agredindo a Deus. Só que Deus, ele vai continuar sendo Deus, independente de mim. Deus, ele existe independente de mim. Então, eu agir dessa maneira, eu vou estar prejudicando a mim mesmo. Eu saindo da presença de Deus, eu vou estar agredindo a minha pessoa. Deus vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. Ele não vai, pode às vezes ele fugir um pouco dos planos, do desejo, daquilo que Deus queria, porque Deus como Pai, ele nos quer perto dele. Eu acho que pai que não quer o filho perto dele? Que pai que não quer estar ali, né? Eu tenho filhos, né? E um dos meus maiores prazeres é deitar com os meus filhos, é ficar abraçado com eles, é chegar em casa e eles correrem para me abraçar e falar, ai papai, né, te amo, ou simplesmente me abraçar. Esse é o maior prazer que um pai tem. Então o maior prazer de Deus é realmente ter os filhos próximos dele. Mas ele não vai também ficar com depressão se nós falássemos, eu vou seguir a minha vida. Ele não proibiu Adão, ele não proibiu vários personagens da Bíblia, ele deixou. Porque ele sabe, vamos dizer assim, o que ele está oferecendo. Ele sabe, diferente que muitas pessoas, né, pensam que Deus é que acabou até indeciso, eu preciso deles. Não precisa. Nós precisamos dele. Certo. Se o pecado nos afasta desse Deus, como que eu consigo ser próximo de Deus, entendendo que o pecado é inerente à minha natureza humana? Como que eu consigo ser próximo a Deus se eu peco? Quer dizer, você deve pecar também, né? Você também. Né? Mas enfim, é bom a gente entender o seguinte: muito cristão está tão preocupado em fugir do pecado que está se esquecendo de se aproximar de Deus. Ótimo. Acho que são dois extremos, isso, né? Eu entendo que nós precisamos, na vida cristã, aprender a se aproximar de Deus. Porque quanto mais próximo eu estou de Deus, mais longe eu estou do pecado. Certo. Eu costumo brincar, às vezes, quando eu vou pregar, eu falo, você nunca pensou em pecar
numa vigília, no momento que você está orando, ou naquele momento que você está louvando. Por quê? Porque o foco é aquele. O grande problema hoje, que as pessoas às vezes falam assim, mas eu quero desvencilhar disso, mas eu não tenho conseguido. E às vezes não tem conseguido porque tem usado a sua força para lutar contra aquilo. E na verdade o que ele está sendo? Está sendo religioso. Por quê? Ele está falando assim, eu não quero fazer isso. Por que você não quer fazer isso? Você não quer fazer isso por quê? Ah, porque muitas vezes, sabe, a pessoa ela tem medo de ir para o inferno, ou desejo de ir para o céu, ou medo de perder uma bênção, ou medo de ficar endemoniada e aquela coisa. Então a motivação da pessoa não é estar próximo de Deus, mas é realmente de alguma forma colher algum benefício para ela mesma. Para ela mesma. Então nós precisamos entender o seguinte, que o ato de servir a Deus é um ato de amor. Não deve ser uma obrigação, não deve ser um peso. Não estou falando que ser cristão é fácil. Que é fácil lutar às vezes contra os seus desejos, contra as suas vontades. Vontades essas que você, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você está recebendo influência. Influência que estão estimulando a sua carne. Você é humano. Nós somos seres humanos. Nós temos necessidades físicas e desejos físicos. E tudo isso tem sido aguçado ao longo do tempo, né? E se a gente não tirar aquele tempo para estar buscando a Deus, para estar se refugiando na presença de Deus, vai haver um desequilíbrio. E aí o que acontece? Na hora que eu estou naquele desequilíbrio, sem buscar a Deus, é onde que eu começo a fraquejar. E aí no desespero, falar, poxa, e se Jesus voltar agora? O que vai acontecer? Eu vou para o inferno? E aí então ele fala, Senhor, me perdoa. Mas na verdade, ele está fazendo isso muitas vezes não porque ele ama a Deus, mas é porque ele tem medo do inferno. É a mesma coisa de um relacionamento. Você não trai a sua esposa ou seu marido, não é porque você tem medo de alguma forma dele ou dela. Mas você não faz isso porque você o ama, ou você a ama. Certo. Então você procura estar perto dela. Então você diria que assim, a sequência não seria eu fugir do pecado para me aproximar de Deus, mas sim eu me aproximo de Deus e isso como consequência me gera um afastamento. Isso. Do ato de pecar. Isso mesmo. Mas tem uma responsabilidade nossa também nisso, aproximar de Deus. É claro que Ele nos atrai para a presença, mas tem um esforço nosso de estar na presença de Deus. Isso. Não existe? Mas para eu me aproximar de Deus, automaticamente estou deixando. Isso. Entendeu? São coisas juntas, né? É aquela coisa. Se nós estamos aqui hoje, é porque nós deixamos de fazer outras coisas. Certo. Nós optamos. Nós optamos em trocar um tempo que a gente poderia fazer outra coisa lá fora para estar aqui. Certo. Então, se você vai gastar um tempo na presença de Deus, você está deixando de fazer outras coisas. Certo. Outras coisas que muitas vezes iam o quê? Estimular a sua carne, alimentar a sua carne. Ah, mas tá, eu trabalho, eu falo, sim, mas é o que o apóstolo Paulo fala. Andai no Espírito, jamais satisfazer da carne. Nós já temos o nosso estímulo natural. Certo. Porque às vezes a gente pensa assim, converti, tô com Jesus. E agora eu não vou pecar mais. Parece que acabou meu desejo, acabou, né? Uma ilusão, né? Acabou, né? Mas não, continua igual. A nossa natureza humana, ela continua igual. O que nós temos que fazer? É domesticar, vamos dizer assim, dominar essa natureza aos pés da cruz. Só que isso, quando nós fazemos com Jesus, buscando a Ele, não se torna algo tão penoso. Porque não é um serviço que você faz só. Você tem o Senhor Jesus do seu lado, ele vai te ajudar, Ele vai te dar direção. O apóstolo Paulo fala, né, que cada um é tentado segundo as suas próprias forças, né? Segundo as suas próprias forças. E, vindo a tentação que é humana, ele ainda proporciona o escape, o livramento. Então, Deus não nos abandona, não abandona aquele que tem um coração sincero. Certo. Agora, o que acontece muitas vezes é que nós procuramos com as próprias mãos, né? Agir com as próprias forças. E é onde muita gente se frustra, eu acho, nesse caminho. Nós recebemos várias perguntas no Instagram, daqui a pouco a gente responde.
mas eu acredito que muitas vezes a natureza de tentar lutar, o nome desse tema é luta contra o pecado, é nessa luta a gente se preparar com a gente mesmo, né, com as nossas próprias forças. Então ali muita gente fala, por que eu peco e não consigo sair dessa mesma situação? Talvez seja o que você citou, a gente está tentando com a nossa própria força. E nós com certeza seremos. É porque a gente só quer tirar. Eu costumo pensar o seguinte, se você tirar algo, você tem que colocar algo no lugar. Com certeza. Senão fica um espaço. E como o seu organismo já está acostumado com aquilo que já foi preenchido, a tendência é voltar para aquilo que você está de costume, sua rotina, sua prática comum. Então, se você não tirar aquilo e substituir por outra coisa, e no caso essa coisa que eu falo é a oração, é a busca, é realmente fugir de determinadas coisas. E é muito importante, sabe, dentro desse contexto, a gente saber do limite da gente. Você saber. Que é o particular, fraqueza. né? Você saber da sua fraqueza. Né? Se eu estou, no caso, se eu estou fazendo dieta, eu não vou ficar em cima de uma mesa de salgadinhos. Né? Eu posso ficar em cima de uma mesa de doce, porque assim, já sou docinho com a natureza. Que graça. A Vera fala isso, me chama de docinho. Docinho de mel. Então, assim, se eu sei que aquilo vai dar problema, se eu tenho dificuldade naquela área, para que eu vou me expor a situações que eu sei que vai dar problema? Por exemplo, um casal de namorado que quer ter um namoro de acordo com a presença de Deus. Aí ele vai, está no carro, fala assim, não, vamos parar ali debaixo daquela árvore, no escurinho ali, e vamos meditar no versículo bíblico do culto. Não vai dar ruim. Por quê? Porque nós já temos as naturezas que se atraem, que se convergem por uma coisa. Com certeza. E aí você se coloca em risco. Então é ter essa maturidade, essa disposição de que, não, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero, né, me dedicar a Ele. Então eu vou, de alguma maneira, me policiar. Pra né? Essa a luta, me policiar para eu, né, não cair nesse erro. Existe um ditado, na verdade eu não estou me lembrando muito bem, a ocasião faz o ladrão. Então eu acredito que a circunstância que a gente vive pode nos levar a pecar. E qual circunstância eu estou vivendo? Então acho que a gente deve se policiar nisso, como você disse. Né? Me policiar onde eu estou, com quem eu estou, no momento que eu estou. Eu acho que isso dita muito a prática do pecado. É igual você falou, ninguém vai falar pecar numa vigília, né? Então, assim, o ambiente que eu estou, com quem eu estou, o momento que eu estou, acho que dita muito o ato de pecar. E nós temos que fazer uma escolha. Sim. O que eu quero da minha vida? Nós temos que ter um senso de propósito. Porque se nós somos cristãos, Paulo fala, né? Agora que vocês são cristãos, andem de modo digno. Esse é o cristianismo. O grande problema é que muita gente está confundindo cristianismo com religião. Eles são religiosos, porque às vezes o pai vai, e aí eu vejo muito, eu acompanhei na época que eu trabalhei com jovens, o pessoal que mais me deu trabalho foi filho de crente, gente que cresceu na igreja. Por quê? Cresce, e aí o pai fala assim, poxa, mas eu criei meu filho na igreja, agora ele está fazendo isso. Eu tenho ouvido isso muito. Sim. Mas aí ele criou na igreja, não apresentou Jesus. Sim. E aí você fala assim, mas tá, então o jovem tem culpa? Tem. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele conheceu uma igreja, ele teve a oportunidade também de conhecer a palavra. Então, se você hoje entende que você precisa de Jesus e que deve buscar a presença dele, cada um vai dar conta de si perante Deus. Cada um é responsável pela sua atitude, né? Pela sua disposição em buscar a Deus. Ninguém vai ser, mas eu fiz isso porque o fulano fez isso. Não, você escolheu. Você escolheu não orar hoje, não buscar hoje, você escolheu isso por esse caminho. Você decidiu assim, ser influenciado. Porque não é forma. A gente é influenciado por um lado, você é influenciado por outro. Você citou aí da questão de religião ser diferente. Eu acredito que a religião dita muito que nós, pelo nosso próprio esforço, nós temos que tomar certas atitudes para ser merecedor de algo, né? De conseguir fazer uma espécie de barganha com esse Deus. Então a religião, eu acho que fala muito disso.
as minhas atitudes me trazem benefícios a partir de Deus, a partir da parte de Deus. E eu acredito que entender o Evangelho, entender a cruz de Cristo, é isso que nos traz uma força para tentar lutar contra o pecado. Porque quando eu entendo que Jesus morreu na cruz por mim, para me reconciliar, né? A gente citou, né? O pecado nos afasta de Deus. E como nos aproximamos desse Deus? Através de Jesus, através de orar a Deus. Então eu acredito que entender a cruz também nos ajuda muito. E hoje, infelizmente, Cleone, assim, eu acho que não é um preconceito meu, mas eu acredito que poucas pessoas, muitas pessoas, aliás, estão na igreja, mas não entendem o Evangelho, não entendem a cruz. E você acha que tem influência nisso, no ato de pecar? Com certeza. Com certeza. Se você se foca na religião, você quer esconder. É igual, lembra de uns irmãos antigamente que proibia ter TV em casa? Sim. Pois é. O que as pessoas faziam? Compravam uns guarda-roupão grandão, que tinha uma coisa no meio com a portinha, e colocava a televisão lá dentro e fechava. Porque o religioso, ele tem essa característica de, para os outros, se mostrar como um padrão, uma referência dentro daquele contexto, daquela igreja ou daquela religião que ele está fazendo parte. Ele quer demonstrar que ele, de alguma forma, ele quer se destacar. E ele quer apontar o dedo para as pessoas. Ele quer apontar... É aquele princípio, não, o copo está sujo, né? Cheio de costumes. Cheio de costumes e de doutrinas e de dogmas. Mas ele sabe que, como o foco dele é religião, ele pensa assim, bom, eu não posso deixar eles descobrirem, eles perceberem. Então, o que ele faz? Ele oculta. Ele vai esconder. Então, no calado, no escondido, ele é um jeito. No público, ele é outro. Diferente do cristão. O cristão, ele sabe que onde ele estiver, o Senhor Jesus está ali com ele. Isso. E ele não pode fazer nada escondido. E ele tenta não fazer, não por medo de ir para o inferno. Ou, sei lá, de um meteoro cair na cabeça dele. Mas ele faz isso porque ele entende, igual você falou, ele entende a cruz. Ele entende que, esses dias eu coloquei meus meninos para ver a paixão de Cristo. E eu coloquei lá naquela parte que eles pegam ali, de Jesus, dá uma chicotada ali, boa ali. E meu filho mais novo até, ele deve estar assistindo, baixava a cabeça assim. Eu falei assim, não papai, eu não dou conta de ver não. Eu falei, não, você vai ver. Você vai ver. Por quê? É um exemplo de que nós éramos para estar ali. Éramos nós. Quem pecou fomos nós. Nós deveríamos estar na cruz. Mas esse Jesus, o que ele faz? Ele assume o nosso lugar. Ele assume. Olha, o que é o pecado deles? Não, eles pecaram, eles precisam morrer. Bom, alguém precisa morrer, então eu morro no lugar deles. Quando você entende que Jesus ele morreu por você, ele assumiu o seu lugar, essa substituição, você fala assim, poxa, eu não quero pisar na bola com ele. Você entrou num ponto muito importante da gente falar, porque muitas pessoas têm medo, por exemplo, de uma liderança, faz algo escondido por medo que a sociedade, o público ali da igreja descubra algo, ou a própria liderança, mas ignoramos o Deus que é onipresente, que é onisciente, que está em todos os lugares e que sabe de todas as coisas. Então, acho interessante o que você falou. Ali, às vezes, colocar a televisão dentro de um guarda-roupa. Eu acho que se assemelha muito ao que jovens, não apenas jovens, mas muitas pessoas fazem em pecar escondido para que as pessoas não vejam. Mas e o Deus que tudo vê? Né? Então, acho que é interessante isso, porque eu acho que à medida que a gente conhece mais a Deus, nós nos importamos mais com isso, do que... não que não devemos nos preocupar com o nosso testemunho, claro que devemos, mas eu acho que é uma consequência do que eu estou concentrado em agradar a Deus, em obedecer a Deus, não com o interesse em que isso me traga algo de volta, mas a intenção de, assim, agradar a esse Deus, e eu acho que isso que traz as outras consequências. Nós servimos a Deus porque algo já nos foi dado. Com certeza. A salvação. Você estava no corredor da morte. E não uma morte qualquer, uma morte eterna. E esse Jesus te tirou de lá. E ele fez isso por amar você.
sabendo que você, e falando de maneira genérica, não valia nada. Nós não valemos nada. Nós, por nós mesmos, não tínhamos condições e não temos condições de nada. Então, por conta disso, ele nos alcançou. Ele foi ali, né, tomou a nossa mão e assumiu o nosso lugar. Então, ele fez isso sabendo da nossa condição. E não tem nada, eu foco muito nisso. O que eu faço, ou o que eu me esforço, veja bem, esse esforço para fugir do pecado, para não me acorrentar ao pecado, porque o pecado, ele traz um prejuízo não só espiritual, mas ele também traz um prejuízo físico, Sim. emocional. Né? Eu lembro muito de um livro que eu li, até emprestei, para alguém da igreja. Devolveram? Não devolveram. Olha só. Vamos devolver, tá, irmão? Nem sei para quem que eu emprestei. Diz o seguinte: eu disse a Deus, eu namoro. Vocês já ouviram falar desse livro? Ah, bonito o livro. E aí ele conta a história de uma menina que está ali, que ela sonhou um dia que estava, né, se casando, e quando o noivo fala para ela assim, olha, você me dá o seu coração, ela fala para ele assim, eu dou o que restou dele. E quando ela olhou para trás, ela viu vários rapazes que ela tinha entregado um pouco do coração dela para eles. Então o pecado, a gente tem que entender, se Deus fala para a gente não fazer determinada coisa, Ele não faz porque Ele Ele quer ver a gente sofrer, ou Ele quer de alguma forma trollar com a gente, curtir com a nossa cara. Não, Ele faz isso para nos proteger. Para nos proteger. Se um filho meu pega, por exemplo, uma faca e quer brincar de espada com a irmã, eu não vou deixar. É porque eu sou mau? Não, é porque eu sei que de alguma forma aquilo vai machucá-los. Cuidado. Isso. Então é cuidado de Deus. Deus está cuidando de nós. Deus não quer cortar o nosso barato. Deus apenas quer que a gente viva a vida na plenitude. Porque vamos falar a verdade, né? Falar que você veio no mundo aí com pecado seja algo ruim, não é ruim. Não, é o prazeroso para mim. Só que eu tenho entendido uma coisa, nem tudo que é bom para mim faz bem para mim. Você está entendendo? Então, alguma coisa que eu posso falar, não, eu vou fazer isso naquele momento, vai me dar um certo prazer. Ninguém está negando isso. Só que o custo desse prazer valeu a pena? A consequência que eu vou ter, né? E se eu obedecer e andar na presença de Deus, será que não vai valer mais a pena? Será que eu não vou obter um prazer muito maior? Essa questão do cuidado de Deus, eu acho que é importante a gente falar. Porque, assim, não sei se é algo social, cultural, mas muitas pessoas têm uma imagem errada desse Deus. Uma imagem, não sei, de um velho carrancudo, né? Que vai, assim, me penalizar porque, igual você falou, Deus não quer trollar com a gente, né? E às vezes muitas pessoas pensam isso, mas tem essa imagem incorreta de Deus. Eu acho que enxergar a Deus com o olhar, assim, claro que somos limitados para fazer isso, mas enxergar a esse Deus de uma forma de amor e de cuidado, eu acho que faz toda a diferença na nossa luta contra esse pecado. À medida que eu conheço esse Deus de verdade, eu enxergo da forma certa, eu acho que nos influencia nessa luta. Com certeza. Porque a imagem que a gente tem geralmente é associada muito à criação que a gente tem. Sim, É incrível. Se nós vivemos aquilo que a gente acho que até estava comentando isso uns dias aí, é a coisa da recompensa, né? Isso. Se eu tiro nota boa, eu sou um bom filho. Se eu obedeço em tudo meus pais, eu sou um bom filho. Se eu já começo a desobedecer, eu já não sou bom. Então eu passo a ser associado àquilo que eu faço, de bom ou de ruim. Se eu, no final do dia, fiz mais coisas boas, eu sou bom. Meu filho, que bênção, que beleza. Se eu fiz coisas, não, mas tal. E a gente como pai, às vezes tem que tomar cuidado com isso. Porque você associar a criança àquilo que ela faz com a identidade dela. E aí você pensa, não, eu vou fazer, eu tenho que me dedicar, porque senão Deus vai me punir, Deus vai me castigar, Deus de alguma forma vai, né, virar as costas para mim. E aí eu começo a servi-lo, não por amor, mas colocando as minhas obras na frente do amor. E aí quando eu faço isso, eu falo, porque as minhas obras,
elas nunca vão conseguir alcançar, né, o total dos preceitos de Deus. Né? Então eu tenho que me dedicar a esse Deus por amor, amando Ele. Eu acho que essa relação com esse Deus é que nos fortalece, com certeza, na luta contra o pecado. Cleone, você tem alguma experiência pessoal que você possa contar para os jovens que nos assistem, para as pessoas que vão assistir depois, em relação a isso? Você sempre teve essa maturidade, sem querer te expor, é claro, mas já que você está aqui, você já está se expondo. Mas assim, você sempre teve essa maturidade de entender porque o que é o pecado, o que o pecado traz como consequência e como agir em relação a ele? Olha, tem muitas experiências, muitas não podem ser ditas, contadas, né? Mas assim, não, eu tô brincando. Eu sempre fui um rapaz assim, muito puro, muito casto, né? Muito humilde, simples. Mas eu acho que todo jovem, ele tem as suas dificuldades, os seus dilemas. E uma coisa que eu tenho entendido com a minha vida é que eu era uma pessoa muito intransigente. Eu sou uma pessoa difícil. Quem olha pra mim assim, pensa que eu sou uma pessoa mansa, tranquilinha. Não sou. Mas enfim, e eu era muito intransigente. Por eu sempre ter sido muito certinho na igreja e com as coisas durante um tempo da minha vida, desde quando eu me converti, eu exigia isso das pessoas. Então, quando alguém errava, eu não apontava, não era só um dedo, eu apontava a mão e os pés. E eu era muito, né? Eu tinha uma salinha lá, né? O Giovanni é da época da salinha. Quando eu chamava o pessoal para a salinha, eu lembro, ela tá rindo, eu chamava para a salinha, o povo ficava tudo de orelha em pé. Mas assim, era muito intransigente, muito juiz, muito carrasco, porque eu achava que, nossa, Jesus morreu por eles, e como que essas pessoas fazem isso, né? E de repente, houve um turbilhão na minha vida, e eu me vi no lugar daquelas pessoas. E eu me vi carente de perdão. E uma coisa eu percebi, e nós cristãos, quando pecamos, nós queremos perdão, nós queremos entendimento, compreensão. Mas quando o outro peca conosco, quer julgamento. nós queremos justiça. Certo. Juízo divino. Se possível, um anjo vir com espada de fogo e acertar a cabeça da pessoa. Que seja consumado. Né? Isso. Então, eu pude me sentir nisso. Por quê? Eu fui uma pessoa que nunca dei motivo para nada. Aí no momento em que eu falei, parecia que nada do que eu tinha feito existiu. Existiu só aquele momento do pecado, aquele momento da falha, aquele momento do erro. Então, assim, todos nós já passamos por isso. Só que nós temos que entender o seguinte: criar um ambiente na comunidade de acolhimento, porque a gente erra. Mesmo às vezes você querendo, mesmo às vezes você lutando, vai chegar um momento que você vai errar, você vai falhar, vai acontecer alguma coisa que às vezes te tira um dia você deixa de vigiar, um dia você está naquele momento difícil e você parou, você boiou ali e de repente foi. A Bíblia fala lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, nisso conhecemos os filhos de Deus, né? Que os filhos de Deus não podem ver na prática do pecado. Então, não significa que eu sendo filho de Deus, eu me esforçando para ser fiel a Deus, eu não vou pecar. Eu vou pecar, só que o pecado na vida do cristão, ele tem que ser, vamos dizer assim, um acidente. Aquele momento que você, Então essas pessoas precisam ser colhidas, precisam ser cuidadas, nós precisamos, olha, quando a pessoa chega, ela fala, olha, aconteceu isso, aquilo, me ajuda. Nós temos que estar ali não para julgar, mas para ajudar. Agora tem umas pessoas que realmente, abusa da graça, vamos dizer assim. Eles estão ali, eu conversava com o meu irmão uma vez sobre isso, e ele falou, rapaz, mas para que Deus inventou o perdão? Se eu não pecar, como que esse perdão vai entrar em ação? Então, eu estou falando dessas pessoas que querem buscar a Deus, que estão ali. Foi um momento muito difícil na minha vida.
várias pessoas que eu estendi a mão, que eu cuidei, que eu fui ali, viraram as costas para mim. Foi as primeiras pessoas que viraram as costas. Foram poucas, muito poucas, que estiveram ali do meu lado. Então, já tive sim momentos difíceis. Você falou que viveu um turbilhão que fez com que você se colocasse no lugar das pessoas. O que seria esse turbilhão? Turbilhão? É. O que aconteceu que na sua vida que te fez você colocar no lugar do próximo, entender que ele é um pecador? Você sabe aquela fase que você tem de rebeldia? Sabe aquele momento que você começa a colocar gosto ruim em tudo? Que é muito perigoso isso aí. Nosso coração é enganoso. E aí você começa a dar ideias e permitir que ideias entrem na sua mente. E quando isso vai entrando, outras coisas vão saindo. Princípios, coisas que você não faria, você faz. Então você abre mão de muita coisa. Né? Porque é aquilo que eu falo, para algo entrar, tem que sair. Não existe aquilo de falar assim, o meu coração está vazio, não. O coração da gente nunca fica vazio. Sempre tem algo no lugar. Cheio de algo, né? Sempre está cheio de algo. Então, se você... Eu fui deixando, fiquei revoltadinho com algumas coisas, com algumas promessas, com o que foi sendo feito, e com coisas que eu esperava que fosse acontecer e não aconteceram, e de repente eu abri mão e eu deixei que muita coisa entrasse na minha vida. Né? E aí não foi bem só uma coisa, foi um monte de coisa que me levou quase que eu só não saí da presença de Deus, porque realmente é o que eu falo para Deus, eu não consigo viver sem Ele. Eu não consigo. Tem dia que eu vou orar ao Senhor e falo, poxa Deus, mas como que o Senhor não deixa essas coisas acontecer? Né? Tem dia que é barra, tem dia que você não quer sair da cama, tem dia que você não consegue dormir, tem dia que... Sabe quando você pensa que vou fazer planos, faz projetos, e parece que, principalmente quando a gente está com problema, quanto mais problema você está, parece que mais problema vem. E aí você se pergunta, onde está Deus? Porque a nossa imagem é muito associada àquilo, da recompensa. O que adianta? Eu falei nessa para Deus, o que adianta eu estar tendo uma vida íntegra? O que adianta eu estar tendo uma vida dedicada ao Senhor se eu só estou tomando ré? Mas sabe o que eu aprendi com isso tudo? Que eu faço, eu me dedico, eu sou fiel, não é por causa do que eu vou ter. Um último recurso e uma última opção sempre deve ser a se eu vejo então, se a gente dinheiro, quer saber o que Deus pensa sobre algo, eu não vou pegar, não é porque eu tenho medo de inferno, ou porque então vamos fazer um breve panorama aí. O que a Bíblia fala sobre chamado? Eu faço porque eu sou cristão. Então, se eu sou cristão, eu tenho que exercitar como que eu posso colocar a palavra? Eu tenho que exercitar a minha conduta cristã. Eu tenho que viver como um cristão. Porque é a mesma coisa de você falar assim, um cara atleta, né? Um cara atleta, o cara é atleta como maratonista, mas ele, de repente não, eu sou atleta, mas eu não gosto de correr, estou comendo demais, tenho uma vida desregrada. É incoerente. Eu acho que a gente tem que se reconhecer como cristão, se assumir como cristão, primeiramente pra gente, né? E depois que isso é um reflexo pro mundo, né? Eu acho que quando eu me assumo como cristão, eu entendo o que isso requer de mim. Isso, eu faço. Não, eu faço porque eu sou assim. É a minha natureza. Faz parte de mim. Então eu faço isso porque eu sou assim. Eu não faço porque vai ter isso, vai ter aquilo, ou porque o fulano vai olhar, ou porque o ciclano... Não. Eu faço porque eu sou assim. É isso que eu quero da minha vida. Sabe? Quando você tem... Todos nós estamos de uma forma ou outra no mundo. No mundo. Ninguém tem Marte, mas assim, um exemplo a gente dizer, fora da presença de Deus. Mas estamos fora da presença de Deus. E um dia, nós ouvimos a palavra e a gente falou assim, eu quero isso na minha vida. Aquilo de alguma forma me tocou, eu falei, a partir de hoje eu quero isso, cara. E aí a gente vai e se dispõe a viver daquela maneira. Por que eu me dispondo a viver daquela maneira? Vou tentar viver entre dois mundos. Porque se eu tento viver entre dois mundos, vamos colocar um termo, em igreja e fora da igreja, eu vou ter problema. Porque eu não vou viver o melhor dos dois. Então é melhor, se você está com dúvida entre um lugar ou outro e está pesando, eu já falei isso para muitos jovens. Eu falei, não precisa vir na igreja mais não. Você vai fazer o seguinte, você vai para o mundo, é o termo que a gente usa, né? Vai para o mundo, você vai, bebe, faz o que você tem que fazer.
É essa a sua vontade? Vai lá e faz. Se depois de tudo isso, você não sentir falta de nada, isso tudo te preencher, continua lá. Agora, se isso não te preencher e você talvez conseguir voltar, aí você volta e se doa por inteiro. Você se Eu acho que tem que ter essa doação. tem que ter essa entrega. Claro, assim, João Batista pregava arrependimento. E eu acredito que arrependimento é a prática da gente se voltar a Deus, pedir perdão a esse Deus. E algumas perguntas que a gente recebeu. Talvez você, na sua opinião, você acredita que muitas pessoas não conseguem sair disso porque não tem um arrependimento sincero, é algo mais relacionado a remorso? Vamos falar um pouco disso, remorso e arrependimento. Existe uma diferença entre remorso e arrependimento. Eles são bem parecidos, bem diferentes ao mesmo tempo. O remorso nada mais é do que ele tem a sua raiz no orgulho. É aquela pessoa que não consegue abrir mão de si mesma. Ela tem consciência que cometeu algo grave, que cometeu um erro ou um crime, mas ela não consegue abrir mão de si mesma. Quer ver um exemplo? O exemplo de Caim. Caim matou o irmão Abel. Quando Deus falou para ele, olha, o sangue do seu irmão está clamando por justiça. Caim não poderia ter falado assim, ô Senhor, poxa, perdão, eu fui levado e tal, mas, tem misericórdia de mim. Não, o que ele fez? Ele falou, não, duro é o castigo, eu vou sair. E aí a gente descobre que Adão e Eva, muita gente fala que o pecado foi o sexo, tem muita gente que fala que foi o sexo, mas Adão e Eva tinham filhos antes da queda, E aí, tanto que ele fala, o castigo é pesado demais, eu vou sair pela terra e quem comigo se encontrar me matará. Deus fala, não, eu vou pôr um sinal em você, para que se você se encontrar com alguém, essa pessoa não vai te matar. E fala que ele saiu, se casou e formou uma aldeia, uma vila. Então, mostra que ele não se arrependeu de matar o irmão. Pelo contrário, ele teve um remorso, ele teve consciência do erro, mas ele temeu a ira, o castigo, a consequência. Você vê outro exemplo, Saul. Saul, ele preferiu se matar. Judas, ele poderia, vamos dizer assim, hipoteticamente, ter orado e pedir perdão, assim como, vamos dizer assim, Pedro também errou ali, Pedro se arrependeu. Então, mas o remorso, ele leva o ser humano a ele não consegue negar a si mesmo. Ele não consegue abrir mão daquelas convicções que ele tem. Ele não consegue, diferente do arrependimento, que é pautado na humildade, que leva a pessoa a falar assim, poxa, eu errei, sozinho eu não consigo, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda, eu errei, põe a sua mão sobre mim e guarda, Por exemplo, igual o caso de Davi, que errou ali, ele pediu perdão e Deus perdoou ele, no caso de Pedro. E no caso de muitas, o próprio apóstolo Paulo eu disse o apóstolo Paulo. Paulo é um assassino. Mas de repente você vê um exercício de pedido de perdão e de perdão, porque Paulo, a Bíblia fala que ele tocou o terror na igreja em Jerusalém. E depois de algum tempo, você vai ver o apóstolo Paulo ali pregando o evangelho para aquelas pessoas. Então, será que dentro daquelas pessoas não tinham aquelas que foram judiadas, que tiveram entes queridos mortos e por aí vai? Então houve esse exercício, essa disposição de perdão e de pedido de liberação de perdão dos irmãos. Então o arrependimento é isso, é você reconhecer, Senhor, eu até hoje tentei fazer do meu jeito, não deu certo, me ajuda, o que eu preciso fazer? Muitas vezes a gente vai ter que deixar. Às vezes tem camaradinha que está, moça, rapaz que está namorando e não está conseguindo, às vezes, agradar a Deus, vamos dizer assim, e eles vão falar assim, mas me ajuda, mas continua se expondo às mesmas situações, aos mesmos contextos, e às vezes você precisa fazer o quê? Você precisa largar. Às vezes você vai ter que cortar o mal pela raiz, porque Jesus falou, é melhor você entrar no céu faltando alguma parte do seu corpo, nem vamos se cortar o namorado ou namorada, mas às vezes você precisa se afastar. Às vezes é alguma amizade que está sendo nociva para você. Você citou namoro, mas isso se aplica a várias coisas, Tudo. Estou falando namoro por conta do contexto. Mas se você viu que tem algo na sua vida, você tem um sócio, e o sócio às vezes não é honesto, e você está ali naquele meio sabendo que ele está usando de desonestidade, a melhor forma, você tenta, viu que não dá certo, o que você vai fazer? Se afasta. Precisa, às vezes, é aí que está
a disposição que a gente tem para servir a Deus. É você tomar uma atitude. Agora ficar nessa de, eu amo a Deus, mas está difícil. Com certeza está difícil. É difícil, você não toma um posicionamento. Ué. No arrependimento é um reconhecimento da nossa parte perante o Senhor. E né? mais do que isso, no hebraico ela significa conversão. E no grego ela significa uma mudança de rumo. Então a conversão, tem muita gente que gosta de falar assim, é uma mudança de 360 graus, né? Só que na verdade não é, porque aí você volta no mesmo lugar, né? 360 você volta no mesmo lugar. Tem que ser 180, né? 180, 180, dá 360, né? Você entendeu? Então assim, é uma mudança total daquilo que você está fazendo. Você está indo para uma direção, viu que aquela direção está te tirando do propósito de Deus, e sai, volta, muda por completo. É assim, senão, o que vai adiantar? Você vai ficar a vida inteira chorando, ó vida, ó céus, na mesma. Isso. É o que tem muitas pessoas, mas eu queria mesmo. Será que queria? Porque as nossas atitudes, elas são mais até umas palavras. Então, eu quero ser santo, mas continuo com algumas práticas, continuo fazendo treinamento. Não, se eu sou cristão, eu faço e eu tenho que procurar andar como cristão. Se eu quero andar com uma pessoa que não é cristã, então não me chame de cristão. Fala, não, eu não quero ser mais cristão, tudo bem. É questão do posicionamento que a gente conversou, né? Respeito. Um dia eu conversei com o Jorge, ela até falou que eu ia contar esse exemplo, e eu falei que eu não ia contar, mas acaba que, né? Mas de um jovem que eu acompanhei, que chegou a um ponto que a gente acompanhou por muito tempo, e eu gostei da postura dele. Porque ele chegou em mim e falou assim, Cleone, eu agradeço pela sua dedicação, mas eu quero, ele tinha uma situação na vida dele, eu quero dar vazão a esse desejo meu. Vai ter corajoso. Eu quero isso para a minha vida. Então eu vou fazer isso. Se amanhã eu quiser, eu vou voltar. Eu falei, tudo bem, a amizade continua. Eu continuo sendo amigo dele. Infelizmente, até hoje ele não voltou e é pela misericórdia de Deus que voltar. Porque onde a pessoa vai, é difícil ela voltar. Né? Mas assim, a gente tem que entender isso. E uma coisa que a gente tem que entender dessa parte de luta contra o pecado, e aí já falando especificamente, principalmente no namoro, a gente vai recomeçar, sabe, sempre de onde a gente parou. Às vezes tem muito jovem que está ali e fala assim, nossa, a gente fez isso, vamos começar do zero. Às vezes demorou 1000 anos para chegar em determinado ponto. Né? Você acha que depois, ele fala, não, vamos, beleza. Mas não tomou as medidas, não procurou a Deus, né? Continuou lutando com a sua própria carne, a força da sua carne. Né? Essa pessoa, ela vai demorar os mesmos 1000 anos? Não, ela vai começar de onde ela parou. E aí entra um ciclo de pecado, arrependimento, um tempo de boa, pecado, e um ciclo. Só que esse ciclo, ele vai sempre levando para baixo. A situação vai ficando sempre pior. Sim. E aí tem gente que eu já vi que entra num relacionamento, esse relacionamento prejudicial, e ele fala assim, poxa, mas eu estou tantos anos com essa pessoa, mas você não está fazendo bem, larga. E aí de repente essa pessoa não largou e no fim das contas ela foi largada. Você está entendendo isso? Então é algo que a gente tem que ser prático. Sim. Prático, bem prático. Não tem que brincar não. Acho que mudar posicionamentos, mudar direções. É prático. A gente tem que ser bem pragmático naquilo que diz respeito à fé cristã. Sim. Eu sou cristão? É isso que eu quero para minha vida? Eu quero isso? Então, usar uma coisa, você tem que sair do armário. Você tem que assumir a sua posição de cristão. Se você não fazer isso, então vai viver a sua vida, vai ser feliz. Vai ser feliz, porque desse jeito você, além de não estar sendo feliz, provavelmente você está fazendo outras pessoas infelizes. Sim. Atrapalhando outras pessoas que querem dedicar-se a Deus sinceramente, e às vezes você está atrapalhando. Sendo um tropeço. Você está atrapalhando. Cara, vamos, não vamos não, entendeu? Você acaba atrapalhando o outro. Então, nisso aí não tem que ter sentimento. O cristão hoje... Tudo tem sentido. Sentido, eu quero sentir. Quero sentir Deus. Ele pensa que se ele for ler a Bíblia e orar e ele não sentir um arrepio no pé da nuca ali, Deus não estava ali no meio dele. Só que na verdade não é assim. O cristianismo tem muito mais a ver com uma decisão do que com um sentimento. Sim.
Porque o sentimento, ele é enganoso. É ótima essa explicação que você deu. Antes da gente partir para as perguntas, eu queria te perguntar algo que a palavra de Deus fala, confessar uns aos outros, essa questão do pecado. O que você acha, o que isso implica na nossa fé cristã, esse confessar uns aos outros? Eu acho que esse outro não é qualquer pessoa. Não, de maneira alguma. Tem que tomar cuidado com crente. Crente é perigoso. Por que você diz? Você sabe, seu vizinho te condena, te entregou. Mas assim, eu tô brincando, mas tem que tomar cuidado com quem que você se abre. Sim. Agora, não adianta também você só se abrir depois que você tá no fundo do poço. Eu acho que ela já tá lá. O confessar, eu entendo isso aí, é você confessar, olha, eu estou indo por esse caminho. Então eu preciso, me ajuda aí, cola comigo. Você pode ver que quando Jesus manda os discípulos para o evangelho, ele manda de 2 em 2. A gente tem que tomar cuidado de ficar andando sozinho e com a companhia que a gente escolhe. Isso, eu acho que não é orgulho não é se colocar como melhor não. Mas se você é um cristão, você vai andar com uma pessoa que não quer ser cristã, você acha que vai acontecer? São dois extremos, não ande sozinho, mas não ande com qualquer pessoa. Eu vi há um tempo atrás que nós precisamos ter 3 tipos de pessoas. Nós precisamos ter um Apolo, que é um discípulo, aquela pessoa que a gente vai estar acompanhando, ajudando, aquele que está começando na fé. Nós precisamos ter um Barnabé, não, era um Timóteo, na verdade, é Timóteo, que é um discípulo. Nós precisamos ter um Barnabé, que é aquele amigo, aquele companheiro que vai estar com a gente. E nós precisamos ter, vamos dizer assim, um Paulo, que é aquele que nos acompanha, aquele que nos discipula. Então nós temos que ter alguém que cuida de nós temos que ter alguém que ande conosco, e nós temos que ter alguém que nós vamos cuidar. Ótimo. Porque eu sempre, é claro que não vão ser as mesmas pessoas. Às vezes o pessoal muda, você tem que revezar isso aí. Mas você sempre tem que ter esse tipo de pessoa, porque você se mantém em atividade, você se mantém sendo policiado, você se mantém conversando, se expondo, né? Contando as suas coisas com alguém de confiança, e você também vai estar passando essas 2 coisas que você está aprendendo para outra pessoa. Ou seja, ande com alguém, cuide de alguém e seja cuidado também. Só que aí, quando você faz isso, eu acho muito importante nessa parte do convencimento aí, do confessar. Você viu que você está indo, porque a gente fraqueja, a gente, né? Você chega, irmão, ora por mim, porque eu estou passando por essa situação, me ajuda. E vai ser bom, porque quando você conversa com essa pessoa, seja com esse amigo, seja com esse que está cuidando de você, você vai receber apoio, suporte, né? A pessoa vai falar assim, não, você não vai para tal lugar, mas eu te aconselho. Porque às vezes quando você está no meio do problema, você não consegue ter tanta direção do que você está fazendo, de onde você vai. E uma voz de fora, né? Às vezes você está com um problema, vamos dizer assim, no casamento. Você chega e fala, poxa, mas minha mulher é isso, até fala, né, que Deus criou o homem ali, o homem estava ali de boa, tranquilo, e Deus brincando, não tomava banho, divertindo. E Deus olha para ele e fala, Adão, sua vida tá boa demais, eu vou fazer uma mulher para você. Entendeu? Então, às vezes você tá com... Não podia perder essa. Não, é a oportunidade. Mas enfim, a gente casa e às vezes a gente tem problema. E eu tive muita dificuldade no começo do meu casamento, por conta da adaptação, e querendo ou não, nós tivemos algumas ajudas muito importantes, né? Eu lembro que quando uma pessoa que ajudou muito foi o pastor Roberto. Nós queríamos ter filhos e estava assim um pouco complicado. E eu lembro que o pastor Roberto até pegou a minha cueca e levou para a casa dele para orar. Sério. Eu lembro que ele até brincava, falava, estou dormindo com ela todo dia debaixo do travesseiro, para todos os dias. Verdade, você achei que mentira? Não. Verdade, depois pergunta para ele para você ver. E ele orava todos os dias, né? E Deus abençoou, a gente teve filhos. Até hoje eu acho que ele fez, pegou cueca lá, fez com umas cortinas, tá lá, depois você procura lá, tá lá até hoje. Mas ele foi uma pessoa que realmente ajudou bastante.
esteve ali ao lado da gente, cuidou. E eu tive também várias pessoas, amigos próximos que ajudaram a superar isso aí. Ou seja, nós precisamos de ajuda. Com certeza. Mas cuidado com essa ajuda. Com quem será que essa às ajuda? vezes atrapalha mais do que ajuda. ajuda. Pessoal, eu queria agradecer você que nos perguntou no Instagram. Eu acho que a gente já respondeu várias perguntas. Vão ser bem objetivo agora, um bate-volta, respondendo algumas que eu acho que a gente é interessante falar. A inconstância, ela é um pecado ou ela é uma falha de caráter? Eu acredito que é uma falha do propósito. De você pegar e falar assim, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso. Porque se você pega um celular hoje, você não conhece ele, mas de repente você começa a pesquisar lá alguém está aprendendo. Por quê? Você se esforça. Então essa inconstância, na verdade, é porque hoje eu busco, amanhã eu não busco, hoje eu busco. Então nós precisamos... eu acho que é questão de direcionamento, de posição. Eu penso o seguinte, o problema, se eu não me engano foi o Billy Graham que falou, o problema não é como você começa, mas é como você termina. E nós não devemos ser velocistas, mas maratonistas. É melhor você, às vezes, ter uma constância, uma cadência e ser constante do que começar rápido demais. Ótimo. Nós respondemos várias, mas ela é essa. O pecado Deus perdoa, mas das consequências ninguém escapa. É difícil. É difícil. Mas haverá situações em que apenas no dia do juízo que serão colocadas, vamos dizer assim, a pratos limpos. Né? Como vencer a preguiça espiritual? Esforçando-se. Não tem jeito. Posicionamento. Eu vou falar, o que eu quero? Tudo aquilo que a gente tem que falar. Eu quero isso para minha vida? É isso que eu quero passar no concurso tal. Eu vou me esforçar. Não é vendo TV que você vai conseguir. Algumas outras perguntas nós já respondemos. Tem pecados que só conseguimos vencer quando outras pessoas nos ajudam? Você acabou de citar um exemplo de uma ajuda que você recebeu. Pra gente encerrar, uma pergunta um pouco mais assim, pra gente se divertir um pouco, mas eu acho que vale a pena a gente falar. É pecado ter contatinhos, crente? Você sabe o que é contatinho? Nossa, você acha que eu sou tão velho assim? É pecado ter contatinho, crente? Depende de quantos você tem, né? Não pode ter. Eu acho que é complicado você ficar sempre com, vamos dizer assim, é muito arriscado. É muito arriscado. Eu penso o seguinte, se eu sou cristão, se eu estou de dieta, eu não vou deixar, vamos dizer assim, uma pizza, uma coxinha ali, saber que a qualquer momento eu posso estar ali. Então eu acho que se você tem idade, você se casar, se você tem um propósito de ter um relacionamento sério, você tem que conversar, ué. Você não vai ficar também na clausura lá esperando Deus descer uma mulher ou um homem do telhado. Você vai pensar que é ladrão. Mas você tem que estar ali. Mas agora esse contatinho é pra quê? Pra ficar barulhando um, conversando com o outro. Qual que é a intenção? Aí você tá errado. Ótimo. Você tá errado. Você tá se prejudicando e prejudicando outras pessoas, alimentando muitas. Tem gente que principalmente mulher. Desculpa, mas mulher brinca com o coração do homem. Mulher brinca, judia com o coração do homem. Né? Você, às vezes, e falando também... Tá todo mundo concordando, mas só tem homem aqui. Porque às vezes a gente gosta do elogio, a gente gosta do galanteio, a gente gosta de de sentir que tem alguém que está atraído por nós. Né? Então você, às vezes, alimenta isso. Você não assume um relacionamento com aquela pessoa, mas você aceita o galanteio daquela pessoa. Está errado, porque você está brincando com o sentimento de uma pessoa. Se você percebeu que alguém não quer, que alguém está afim de você, mas você não quer nada com ele, e converse com irmãos e irmãs. Você não precisa ficar alugando ninguém, conversando ninguém, tendo ali um namorinho, uma resenha. Uma segunda opção. Isso. Cleone, muito obrigada. Eu acho que foi muito válido a nossa discussão, tudo que a gente falou aqui. Espero que esse vídeo, essa transmissão ajude jovens nessa luta contra o pecado. Eu acho que é bom falar que nem eu nem ele, nós estamos em um posicionamento onde nós somos melhores que alguém, mas acredito que a gente conseguiu passar um pouco do que Deus tem nos ensinado nessa caminhada, né? Principalmente você aqui, com uma grande influência para mim, um exemplo para a nossa juventude. Queria te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite, agradecer o pessoal que nos assistiu, né? Assim, perdão os problemas de conexão que a gente teve. E a gente entrou muito, Cleone, você nem sabia,
mas a gente entrou muito um pouco no tema da nossa próxima semana, que eu já quero convidar as pessoas a assistirem, que é sobre relacionamento. Relacionamento tem que ser falado, muita gente tem muitos estigmas, e são dois convidados, na verdade, muito especiais que vai estar com a gente, que a gente vai divulgar aí. Muito obrigada, Cleone, por ter participado, por ter topado aí. Que Deus continue te abençoando, te usando dessa forma. Amém, eu que agradeço. Foi uma bênção, muito obrigado. Pessoal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam ser edificadas também. E eu te espero na nossa próxima semana, na nossa próxima entrevista. Um abraço. Ela vem pela manhã, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio.